Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial, aqui de volta, quase aqui, na verdade, 2 semanas com atividades 1000 e não pude parar aqui para gravar, mas retomo aqui para a glória de Deus e para ter esse momento com você aqui nessa troca. Sei que essa lição já passou, inclusive, foi hoje é domingo. Estou aqui gravando essa aula, mas com certeza ela ficará aqui registrada para que você possa aprender, crescer e, é claro, é um tema importante relacionado ao Tribunal de Cristo e você aqui vai ter oportunidade de aprender e reutilizar esse conhecimento ao longo da sua vida, da sua fé, porque nossa proposta aqui não é somente atender as questões relativas a um calendário específico, mas, é claro, aqui dar ao povo de Deus subsídio, conhecimento acerca da palavra de Deus. E aqui nessa oportunidade, nós comentaremos aqui mais um vídeo sobre o seguinte assunto, na sua tela. Olha só, o Tribunal de Cristo, o Tribunal de Cristo. Aqui nós, nesse dia, aprenderemos mais sobre o Tribunal de Cristo, que é uma lição da revista publicada pela editora Central Gospel, que está tratando sobre os grandes temas do fim. É claro, aqui um olhar sobre o Apocalipse, uma questão relacionada à doutrina escatológica. A escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas. E você vai ter aqui a oportunidade de aprender sobre o Tribunal de Cristo. Antes aqui de começarmos a tratar desse assunto, permita-me que rapidamente fazer aqui alguns anúncios, pelo menos 2. O primeiro é te recordar sobre o programa Examinando as Escrituras. Eu confesso, parei 2 semanas, mas retomaria agora na próxima quarta-feira, no dia 1º de maio de 2024, aqui registrando aqui essa data, eu postarei aqui a segunda parte do episódio 6, que está tratando sobre a justificação pela fé, né, que faz parte do programa Examinando as Escrituras. Eu estou comentando sobre a carta de Paulo aos Romanos, mas também temos aqui no nosso canal essa ação chamada Podcast da Palavra, e agora, final de maio, no máximo, retomarei presencialmente. Estamos no andamento para poder montar o estúdio onde serão gravados os nossos programas. Houve um atraso aí nessa questão, mas com certeza em breve eu retomo presencialmente para falar sobre o Podcast da Palavra. Mas aqui já no meu canal tem aqui à sua disposição vários temas, dentre os quais esse na sua tela, Igreja, Coluna e Firmeza da Verdade, em que eu trabalhei com o pastor Odilton Ângelo e o pastor Ronald Gustavo sobre essa questão tão relevante acerca da eclesiologia, a doutrina da igreja. Você pode acessar, aprender, crescer para a glória de Deus, ok? E aqui uma foto linda da minha filha, Rafaela. Ela tem uma empresa Doces da Rafa. Você que é do Rio de Janeiro, Grande Rio, aqui do nosso estado, especialmente do município do Rio de Janeiro, você pode contratar os melhores doces do Rio de Janeiro. Quem faz é minha filha, Rafaela, ela é empresária do doce, e você vai, de fato, aqui se deliciar com inúmeros produtos que fazem parte do seu cardápio. É só acessar lá, @Doces da Rafa, e você vai ter ali oportunidade de acessar e fazer aí, né, a sua encomenda, seja para casamento, aniversários, formatura, atividades comemorativas, das mais diversas. Você pode acessar o trabalho da minha filha, da Rafaela, dos Doces da Rafa. É forte, né? Vamos lá. A lição que estamos aqui abordando, que é a lição 4, sobre o tema Tribunal de Cristo. O texto bíblico básico é registrado em 1 aos Coríntios 3, bem como também 2 aos Coríntios, capítulo 15. Ao longo da nossa exposição, nós aqui, né, citaremos esses textos, tá bom? O texto áureo é Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante
o tribunal de Cristo. Diante do tribunal de Cristo, todos, cada um, comparecerá nesse tribunal e ali, de fato, nós seremos julgados. Aqui Paulo utiliza a expressão tribunal de Cristo. E em que consiste esse tribunal? Como assim o cristão terá que passar por esse tribunal? O que será julgado? Onde será? Em que circunstâncias? Em que momento? Né? Então você aqui vai aprender comigo algumas coisas relativas ao tribunal de Cristo. Vamos lá. Eu sempre aqui gosto de frisar e citar os objetivos básicos da lição. É que, no caso, tríplice. Primeiro, compreender as especificidades dos vários juízos divinos, principalmente, é claro, os do Tribunal de Cristo. Na verdade, aqui eu vou só citar os juízos que ocorrerão, mas o meu foco aqui é tratar do Tribunal de Cristo. Segundo, demonstrar prontidão para a prática de boas obras e para o cultivo de um viver puro e piedoso. Nós, cristãos, às vezes evangélicos, temos uma, especialmente protestante, temos uma reserva sobre a questão das boas obras. Mas, a bem da verdade, nós fomos chamados também para praticar boas obras, para que o nosso Pai seja glorificado através das nossas obras. Obras não salvam, né? Não redimem. A nossa redenção, a salvação que obtivemos é pela graça mediante a morte vicária de Jesus. Todavia, o salvo deve praticar as boas obras, né? A Bíblia mesmo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas os salvos devem, no mesmo texto, praticar as boas obras para manifestar essa vida santa, essa vida amável que temos em nós, mediante a presença poderosa do Espírito Santo. E você precisa entender que para as boas obras há recompensa. Por fim, conscientizar-se de que na eternidade haverá um dia para prestação de contas, para outorga de recompensas, tá? Eu já citei aqui no vídeo anterior, e aqui repito bem rapidamente, quando tratamos de escatologia, é importante você atentar para algumas recomendações. Aqui eu coloquei 4 delas. Primeiro, ter afinidade com o Espírito Santo, ele é o nosso guia por excelência, é o intérprete da palavra de Deus. Na dificuldade de compreensão, ele pode te ajudar, te orientar, seja uma revelação pessoal, fruto da sua iluminação, ou de repente te conectar a professores que possam te esclarecer sobre o texto bíblico. Peça ao Espírito, ele vai te ajudar na compreensão, viu? Segundo, interpretar o texto à luz do seu contexto, porque dessa forma você vai se blindar contra as heresias. Muitas questões, sobretudo no campo escatológico, são deturpadas, em função das análises exclusivas de textos isolados, e acabamos esquecendo que um texto faz parte de um contexto, tá? E contexto é tudo aquilo que está ligado ao texto, está com o texto, né? Está preso, amarrado. E à medida que você amplia a sua compreensão, essa ampliação lança à luz a perícope, né? O texto específico que você está buscando interpretar. E, por fim, aqui, né, é fundamental que você saiba também sistematizar o saber bíblico, colocando cada coisa no seu devido lugar. Dessa forma, você vai organizar o saber teológico. E, por fim, aqui, claro, ter cuidado, prudência em relação às ações dos chamados falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos e falsos profetas. Veja que eu citei aqui exatamente pessoas que carregam o chamado poder simbólico, né? Pierre Bourdieu trabalha muito essa ideia do poder simbólico. E quem tem esse poder simbólico acaba sendo um formador de opinião e acaba influenciando pessoas. Veja, o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta a Timóteo, a segunda carta, ele citou as ações de Himeneu e Fileto. A Bíblia diz que esses dois ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. E em função disso, muitos se desviaram da fé, porque as suas palavras corroíam como gangrena, como câncer. Então percebam que, né, quem está ensinando, quem faz uso do microfone, você precisa estar atento. A nossa referência
é a palavra de Deus. Amém? Se você concorda, diga aí embaixo aí, eu concordo, pastor, maravilha. Vamos lá. Introdução. As Escrituras destacam alguns juízos divinos que ocorrerão no futuro, dentre eles o juízo sobre Israel e as nações antes do milênio, Mateus 25, é o julgamento das nações. Ao final ali da Batalha do Armagedon, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, haverá esse julgamento das nações, né, dos bodes e das ovelhas. Segundo, o julgamento sobre os anjos pela igreja. A igreja julgará os anjos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 3. O juízo sobre Satanás, Apocalipse 20. O juízo do grande trono branco, que é o juízo final, né? Que ocorrerá ao final do milênio. Esses juízos aqui que eu citei, nós veremos nas outras aulas, tá? Nas aulas subsequentes que fazem parte do trimestre. Hoje aqui nós veremos sobre o Tribunal de Cristo. Vamos lá. Tem aqui esse quadro que eu já coloquei para você na aula anterior, eu só que me reporto a ele para te dar aí essa compreensão sobre os eventos que ainda ocorrerão, tá bom? Bem aqui sinteticamente. Vou colocar aqui essa tela para você ver melhor, mais ampliada. Ó, veja, a igreja está aqui, ó. A igreja está aqui na terra, né? Seguindo o seu rumo normal aqui na terra, até chegar aqui. Ao chegar aqui, ocorrerá o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, olha, a setinha aqui, ó, subindo. Ao subir, se deparará lá com Jesus nas nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares. Está lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Nessa primeira fase da segunda vinda, nós seremos arrebatados e participaremos, né, do tribunal de Cristo e da boda do Cordeiro no céu. Enquanto isso, aqui na terra, olha só, nós teremos aqui a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, que é a última semana de Daniel, que corresponde a esse tempo aí de tribulação para Jacó, dividido em 2 tempos, de 3,5 de paz, falsa paz, e 3,5 de profunda tribulação. Aqui na terra, enquanto no céu estaremos participando do tribunal e depois das bodas, aqui na terra, grande tribulação sobre aqueles que habitam na terra. Ao final dos 7 anos, nós voltaremos com Jesus na segunda fase da segunda vinda, que é a tal manifestação, e então aqui Jesus, né, pisará no Monte das Oliveiras, livrará Israel da Batalha do Armagedon, e em seguida ali haverá o julgamento das nações e a implementação do milênio, ao final dele, o trono branco, que é o julgamento, e por fim o estado eterno, tá bom? Hoje aqui nós veremos somente o Tribunal de Cristo, é só um pedacinho desse quadro aí gigantesco que está sendo descortinado ao longo do trimestre. Maravilha, vamos lá aqui avançar. Fundamentos importantes relacionados ao Tribunal de Cristo. Primeiro é este: não há condenação para os salvos. Quem está em Cristo Jesus já passou da condenação para a salvação, já saiu já da escravidão para a liberdade. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tanto é verdade que Paulo, depois de discursar capítulo 4, 5, 6 e 7 da carta aos Romanos, ele conclui, portanto, depois de explicar, para você entender esse portanto, tem que compreender o 4, 5, 6 e 7, tá bom? Né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem está em Cristo está salvo, garantia, certeza, segurança da salvação na pessoa de Jesus, com base no seu mérito, porque ele declarou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu Espírito. Não há condenação. Mas isto não nos livra de passarmos pelo tribunal de Cristo. Então perceba, como assim, pastor, não haverá condenação e passaremos pelo tribunal de Cristo? Porque o tribunal de Cristo não julgará se a pessoa será ou não salva.
O julgamento ali tem a ver com as nossas obras, não no que diz respeito à salvação. É um outro tipo de julgamento, eu vou explicar para você mais à frente. Segunda verdade importante, Deus é justiça. Deus é justiça. Tudo que Deus faz é com base na sua justiça plena, perfeita, completa, total. A essência da justiça emana de Deus. Deus é completamente justo, totalmente justo. Deus é amor. Deus é justiça, Deus é bondade, Ele faz parte do seu ser, e não num grau maior ou menor. Não podemos, de forma alguma, quando analisamos os atributos de Deus, analisar em detrimento de outrem. Não se pode destacar um atributo e minimizar o. Eu não posso maximizar um atributo, eu não posso maximizar o amor e minimizar a justiça, não. São questões que atuam na sua inteireza, de modo pleno, perfeito, completo. Ele é completamente amor e completamente justiça. Até porque, para ser de fato amor, tem que ser justo, porque o amor é com base na justiça. Se for um amor que não tem justiça, é somente um sentimentalismo barato, que não resolve o problema, mas cria, inclusive, dificuldade. Deus é totalmente justo. E a sua justiça é a execução das penalidades impostas por suas próprias leis. Essa pode ser chamada, inclusive, de santidade judicial. Na sua justiça, vemos o seu ódio, a sua ira contra o pecado, Deus irado contra o pecado. Uma indignação tal que, livre de toda paixão ou capricho, sempre o leva ou impele a ser justo e agir e exigir, inclusive, justiça. Né? Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sondam os filhos dos homens. Sondar aqui tem a ver com ver profundamente. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. A justiça e juízo são base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Deus tem o seu trono, que é sustentado pela justiça e pelo juízo. Deus é perfeitamente justo e, portanto, não comunga, não se associa, não se vincula a nenhum tipo de tramóia, de injustiça, de equívoco. Ele é santo e a sua santidade judicial, na verdade, o impele a praticar a justiça. E tudo que Deus faz, todo o seu juízo, julgamento, é com base em verdade. Você vai ver aqui que o juízo tem a ver com o resultado de uma investigação minuciosa para então manifestar um veredito. Vamos lá. Terceira coisa, né? A primeira coisa é que não há condenação para os salvos. Segunda, Deus é justo. Terceira, Deus é galardoador. É presenteador. Ele tanto é o galardão, a pessoa, o ser dele em nós já é um presente, como também ele é aquele ser que tem prazer, alegria em presentear, em abençoar, em dar um galardão, em dar uma recompensa. A recompensa não é uma questão que viola o nosso relacionamento com Deus. Eu não vou me envolver com ele por interesse, para receber. Não, não, não. Deus é recompensa. Ele é galardoador. Deus tem prazer em te recompensar. Se você o serve, se você o ama, se você de fato o honra, ele tem prazer em te projetar, te abençoar, em te cercar de bens, em te fazer de fato feliz. Ele tem, Deus tem prazer em recompensar. Essa teologia retributiva, ela não é totalmente equivocada. Ela não dá conta de responder às demandas da vida como um todo, mas ela também abarca uma parte dessa relação que temos com Deus. Se você o servir e o adorar na beleza da sua santidade, pode ter certeza que ele vai te honrar, porque a Bíblia mesmo diz: eu honro aos que me honram, os que de madrugada me buscam me acharão. Ou seja, quem me busca com diligência, dedicação, e me prioriza, e me honra, e busca, né, a glória do meu nome, com certeza eu vou abençoar. Então é uma questão prática. É bem verdade que essa visão
reducionista não dá conta de explicar a realidade como um todo, né? Por exemplo, eu entendo que a minha vida ela é resultado de pelo menos 3 forças. Uma força é a graça. Deus me dá sem mérito. Não fiz nada, não tinha capacidade, não tinha conhecimento, não tinha possibilidade de, mas Deus resolveu me dar alguma coisa e ponto. Ele é soberano, ele dá a quem quiser. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele pode escolher lá a Palestina, né? No caso, Canaã, e vou dar Canaã para o meu povo Israel. Ponto final, é a terra dele, dá porque ele quiser, certo? E não pede conselho ao vaso. O olheiro não consulta o vaso, ele é o Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele perfeitamente escolhe Jacó e aborrece Esaú. Ele prefere Jacó a Esaú. E quem vai entrar no mérito? Ninguém. É graça, favor imerecido. Ele nos deu salvação e até às vezes nos dá uma posição de honra que não está ligada diretamente à minha capacidade de fazer, mas sim uma projeção que Deus de fato lança de acordo com a sua vontade soberana, ponto final. Não tem a ver com mérito, não tem a ver com mérito, mas também tem uma outra força, que é a misericórdia. Misericórdia é aquela ação de Deus em que ele nos poupa, nos livra de determinadas situações que nós buscamos para nós mesmos. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, né? Ou seja, merecíamos sofrer além do que sofremos, mas Deus nos poupa, nos livra, né? Agora, a misericórdia e a graça fazem parte das ações de Deus. Nós não temos como interferir na questão da graça e misericórdia. Tem a ver com a sua soberania. Ele nos deu o privilégio de sermos coparticipantes na construção do nosso viver. É onde entra as nossas obras, é a nossa semente. O que o homem plantar, isso também se fará. Nessa esteira, nessa esfera, está no poder do homem. Você pode escrever a sua história, você pode plantar e colher, mesmo sabendo que essa colheita acontece nessa esfera relativa e, portanto, com 2 implicações, né, que marcam um ambiente de semeadura. Você depende, inclusive, de Deus também para exercer a sua própria capacidade, mas você tem, enquanto poder delegado, enquanto sopro divino, condições de conduzir a sua vida numa determinada área da sua existência que compete a você. Por exemplo, você quer mudar de vida, quer mudar de profissão, você decide, é só estudar uma outra área, reservar um tempo a mais para se preparar, investir, plantar, né? Ir ao encontro e você vai aos poucos construindo a sua vida e vai colhendo. Isso tem a ver com está no campo da sua ação, e o nosso campo de atuação também é um campo relativo, mas depende da gente, de nós. Aí você soma isso tudo e você é o que você é. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, beleza? Agora, nessa questão do que eu faço, Deus retribui, Deus paga, Deus recompensa. Ele se manifesta como sendo Deus galardoador, presenteador. Tem vários textos nessa linha. Por exemplo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, proteção, mas também sou o teu grandíssimo galardão. O próprio Deus era garantia de recompensa de Abraão. Aqui, Deus está encorajando Abraão a avançar, seguir em frente, levantar a cabeça, sair da tenda e conquistar o que Deus tem e queria para a sua vida, né? Também diz lá, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Veja que relação direta, meritocrática, em que você faz e recebe. E aqui, a propósito, Deus não deve nada a ninguém e paga muito, muito bem, né? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo, conforme, de acordo com a sua obra. Então veja que a ideia aqui meritocrática não está excluída na relação com Deus. É bem verdade que ela não é a única força, não tem o poder de explicar tudo. Veja, o próprio Jó é um exemplo disso. A ideia da teologia retributiva é muito forte no contexto do patriarca Jó, e quando Jó está sofrendo, certamente Jó pecou e por conta disso está sofrendo. Aí se mostra ali que há um universo maior para além
da teologia retributiva que não dá conta de explicar a realidade, mas a verdade é que ela também faz parte do processo. Pode ver, o próprio profeta Ageu, né, menciona, ó, vocês estão plantando, eles estão trabalhando e tal, mas falta chuva e tal, né? Vocês colhem, mas não ficam satisfeitos, recolhem, mas no saco furado. Por quê? Porque vocês ignoraram a casa do Senhor. Então ali há uma relação direta de retribuição, tá? Então você precisa entender a dinâmica bíblica. E Deus se coloca, a própria Bíblia diz, né? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Palavra de Jesus. Portanto, tem para você galardão, tem para você presente. Honre a Deus e Deus vai te honrar e você vai ver essa distinção. Agora, o que é galardão? Aqui, rapidamente. Primeiro, recompensa por serviços relevantes que foram prestados. Segundo, é uma espécie de premiação. Terceiro, uma distinção pela realização de algum trabalho. Quarto, pode ser uma medalha de condecoração, homenagem, dinheiro ou outras atribuições que distinguem, né, alguém de um outro em função do presente dado. Observação: há várias parábolas relevantes, referentes, ao assunto em pauta. Vou citar para vocês daqui a pouco 3 delas. Vamos lá. Deus é galardoador. Portanto, aqui uma reflexão. Vou até aqui aumentar aqui a tela para você se ligar no nome de Jesus. Vamos lá. Portanto, devemos pensar na eternidade. A nossa vida não pode ser vivida somente no aqui e agora. Eu preciso entender e pautar a minha vida na perspectiva da eternidade. Aqui uma frase para se pensar, do C.S. Lewis. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensavam no porvir. Vou repetir. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensavam no porvir. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar relacionada ao porvir impacta diretamente a nossa vida. O problema é que a gente fica muito preso ao aqui e agora, essa vida aqui, a vida sensível, essa vida temporal, que é passageira, curta, efêmera, é como um conto ligeiro, é como uma fumaça que logo desvanece, que não tem durabilidade. Se comparar aqui a nossa vida presente com a eternidade, é 0,0000001. Nada em relação ao que nos reserva a eternidade. Ou seja, o que você faz aqui nessa vida reflete na eternidade. Quem vive na perspectiva da eternidade muda a sua forma de ver e de agir no aqui e agora. A Bíblia tem enfática: se você esperar em Deus somente nesta vida, você é um miserável. Miserável. Somos mais miseráveis, né? Se alguém espera em Deus somente nessa vida, são os mais miseráveis dentre os homens, né? Ou seja, miserável, aqui vejo que o Paulo é muito enfático, muito duro. Quem vive somente na perspectiva daqui e agora, perdeu o foco real, verdadeiro, do que é servir a Deus com alegria. Acaba se encaixando naquela parábola em que o homem plantou, colheu além do normal, aumentou os seus celeiros e guardou e viu, ficou maravilhado. Aí veio uma voz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? É porque viveu em função do aqui e agora e não viveu na perspectiva da eternidade. Há uma vida eterna que nos espera e ela, a posição dela, é determinada no aqui e agora. Mais uma frase. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Olha só, né? A gente percebe que pessoas que ficam tão presas aos bens materiais, a essa vida
natural, essa vida passageira, que acaba sendo usurento, mão mirrada, não investe no reino, não abençoa pessoas, vive só para acumular bens e acabam, como usando as medalhas, sendo sufocado por elas e morre sem sentido, sem lógica, porque não vive na perspectiva da eternidade. Quem vive na perspectiva da eternidade é capaz de doar a sua vida como libação. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça que Deus tem preparado, não só para mim, mas para todos aqueles que esperam por ele. Ou seja, é importante se oferecer como libação, porque a nossa recompensa, de fato, não está aqui, mas está na vida pós-túmulo, na pessoa bendita de Jesus. Maravilha? Então aqui, ó, parábolas ligadas a essa ideia da recompensa. Rapidamente, 3, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas dos bodes. As 10 virgens, né? Veja aqui a ideia do futuro. 10, 5 loucas e 5 prudentes. O que fez diferença? Porque as loucas não se preocuparam em guardar de modo adequado a chegada do noivo e não colocaram azeite de reserva nas suas vasilhas, nas suas lamparinas. Até que meia-noite houve-se um grito. Aí vem o esposo, né? Quer dizer, as que estavam na perspectiva da espera, no encontro e viver após ele, foram. Mas aquelas que pensam somente aqui não se prepararam e acabaram aí ficando para fora, né? Vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na parábola dos talentos, um recebeu 5, outro 2 e outro 1, né? O interessante é que as ações deles aqui agora determinaram a posição que eles tiveram após a chegada do dono, né? Porque a Bíblia é clara. Muito tempo depois, veio o Senhor a prestar contas. E aqui só uma ressalva: prestar conta ali é como o papel de um contador que abre o livro, a sua contabilidade, para analisar ali os dados, as informações, né, de modo minucioso e fazer o cálculo. É prestação de conta, tá tudo escrito, meu irmão, não fique de bobeira não, fique ligado, porque ele virá para prestar conta, uma prestação de conta dos seus servos, né? E aí veja, quem agiu, granjeou, multiplicou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E por fim aqui, a outra parábola, né, é dos bodes e ovelhas, em que ele fala: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? O que fazemos de bom ou de mal, ou não fazemos, enterramos, impactarão lá na frente, na vida eterna. Portanto, fique ligado. A nossa vida, conforme já disse, é breve, é um conto ligeiro, né? Tá aqui, ó. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, é muito rápido. Portanto, não pense em viver somente aqui. Pense na eternidade. E na eternidade, Deus tem para você um galardão abençoado. Glória a Deus e aleluia. Outra verdade, a nossa vida, a Bíblia nos compara com construtores. Nós somos construtores da nossa vida. 2 textos básicos, né? Primeiro texto lá de Mateus 5, Mateus 7, em que ele conta ali aquela história do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e o imprudente sobre a areia. Os dois construíram, os dois fizeram, mas um, pela prudência, capacidade de antever problema, edificou a sua casa na rocha. Levou tempo, esforço, material apropriado, mas fez no lugar seguro, porque ele sabia que viria problema, vendaval, alagamento, chuva forte, e que iriam contra a casa, e que foram, mas permaneceu de pé. E já o imprudente também fez, também trabalhou, mas preocupado com a brevidade, fez de qualquer maneira, não atentou para o problema, quis fazer correndo e fez no lugar ruim, fez na areia, e quando vieram os problemas, a Bíblia é clara: grande foi a sua queda. Não seja imprudente, porque aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha.
Aqui, veja, Paulo, mais uma vez também, traz à tona essa ideia de construtor. Né? Aqui, 2 capítulo 3, versículo 10 ao 15, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um, individual, tá? Pessoal, a obra de cada um se manifestará na verdade o dia, se manifestará, perdão, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, salvo pelo fogo. Ou seja, aqui, olhe para mim, para cá, vou ampliar aqui a tela agora. Maravilha. Veja, aqui Paulo cita a construção, 2 construtores, um que utiliza pedra preciosa, ouro e prata, materiais metálicos que são aprimorados quando passam pelo fogo, obras de qualidade que permanece, e outros que fazem com feno, palha e madeira, que ao passar pelo fogo entram em combustão e se desfazem, né? Ou se desfaz. Então, veja, tem a ver com durabilidade, com a qualidade, que tipo de obra você está fazendo, que tipo de material você está utilizando. Isso tem a ver com permanência. Fique atento, pelo amor de Deus, acorda, Brasil, né? Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos aqui avançar aqui e vou comentar com você sobre esses pontos aqui, né? Veja, aqui ele cita, né, o tribunal de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, eu e você, meu irmão, minha irmã, compareceremos diante desse tribunal de Cristo. E nesse tribunal para receber galardões, presente, ou não receber, porque tem a ver com a qualidade da nossa obra. Veja, juízo é a decisão resultante de uma investigação. E quanto melhor for a tal investigação, melhor será a decisão do juízo. E Deus sabe de tudo. Ele sabe investigar a miúdo, porque tem tudo registrado no seu livro. O seu juízo não falha, é real. Veja aqui, agora sim, pensando aqui no Tribunal de Cristo. Nos jogos antigos, na antiga Grécia, sempre, claro, né, ocorria os Jogos Olímpicos, né? E nesses Jogos Olímpicos, ele não era assim feito de qualquer maneira. Existiam regras que norteavam, orientavam os competidores, os participantes. E esses competidores, eles passavam, depois de premiados, depois de vitoriosos, passavam pelo, né, um tribunal chamado BEMA, como se fosse um exame antidoping, grosso modo aqui, comparando. E lá analisava se o competidor não burlou a lei, não fez alguma coisa equivocada, né? Na lente, no povão, maravilha, ganhou, correu, recebeu o louros da vitória, aquela coisa toda, tal, mas tinha um exame para verificar. Aí Paulo utiliza essa linguagem aqui, e o tribunal aqui em pauta é o tribunal, esse BEMA, que tem a ver com premiações. Olha aqui na sua tela um pouco sobre essa verdade que eu vou aqui ampliar agora para você. O BEMA, um tribunal de julgamento dos jogos istmos, na Grécia, com os quais seus leitores gregos estavam familiarizados. Os participantes passavam por um treinamento rigoroso e autodisciplina durante um período de vários meses, em conformidade com as regras e preceitos da sua religião pagã. Se um atleta deixasse de cumprir esses requisitos, poderia ser desqualificado pelos juízes,
que se assentavam numa plataforma chamada bema. Mesmo que tivesse vencido a prova, se tudo estivesse em conformidade com a regra, é claro, o atleta era premiado com uma honra mais prestigiosa, a chamada coroa de folhas de pinheiro, né? São os louros da vitória. Mas se o camarada fosse, na verdade, né, um trapaceiro e tal, e fizesse somente de aparência, não seria aprovado. Tem gente que faz, mas faz de aparência. Tem gente que alcança, mas alcança burlando a lei. Tem gente que só faz para inglês ver e Deus não aprova. Olha só, aqui já o funil, né, manifestando, chamando a sua atenção. Aqui uma fotozinha aqui na internet que eu achei para você sobre, né, aqui, ruínas de um bema, de um tribunal, a plataforma para os juízes dos jogos istmos na antiga Grécia. Aqui, ó, que na verdade havia o processo de julgamento do atleta para saber se de fato ele agiu de modo legítimo. Tem um texto aqui bíblico aqui interessante, 2 Timóteo 2, do 4 ao 7, que Paulo cita exatamente sobre essa forma de mentalidade. Tá aí, ó. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Aqui, na verdade, são 3 figuras: é o soldado, o atleta e o lavrador. Aqui dá uma mensagem interessante, mas eu vou chamar atenção somente para o atleta. Né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta, assim como o soldado que investe e trabalha e tal, enfim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas ou lutar legitimamente, né? Ou seja, se o atleta não lutar legitimamente ou segundo as regras, não será coroado, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Glória a Deus e aleluia, tá? Aqui só uma ressalva. Então, na verdade, veja que o bema, que é o tribunal de Cristo, tem a ver com essa ideia de premiação para aqueles que estão competindo. E Paulo usa muito, com frequência, a linguagem aqui do atleta, né? Combati o bom combate tem a ver com o soldado, mas também corro e esmurro o meu corpo, tem a ver com a figura da competição. Coroa, que ele usa com frequência, né? Tem a ver também com premiação do soldado. Paulo utiliza muitas vezes essa linguagem aqui, metaforicamente, do atleta que se prepara, que compete e que busca uma coroa corruptível, mas nós lutamos por uma coroa incorruptível. Ele usa da linguagem sensível para trazer verdades profundas do ponto de vista da eternidade. Está aqui, ó. As nossas obras avaliadas, edifício de qualidade, ouro, prata e pedras preciosas, edifício passageiro, madeira, feno e palha. Quais são as suas obras? Que tipo de material você utiliza? Aqui já para a parte prática. Obras de ouro e de madeira. Pergunta: como eu trato os meus irmãos em Cristo? Com cordialidade, com respeito, com verdade, com sinceridade, ou ignoro? Só faço menção quando alguém é importante. Se for importante, eu colo, me aproximo, dou atenção, ô varão, ô abençoado, porque ele pode me abençoar. Ou você dá atenção às pessoas com as quais você não espera algo em troca. É pelo fato de você entender que aquela pessoa é alvo do amor de Deus. Como você estabelece, como você usa, que critério você utiliza para se relacionar? É do interesse, da aparência, Deus está vendo. Ele vai recompensar isso também, viu? Como exerço a minha autoridade? Eu oprimo, de oprimir, né? Oprimo as pessoas com as quais Deus me deu a capacidade de gerenciar, de gerir. Que tipo de liderança eu exerço na casa de Deus, no meu trabalho, na minha vida, no dia a dia? Como eu sou enquanto um líder, como um pai, como né, um professor, enfim, um líder? Como eu trato as pessoas? Eu trabalho para poder promover, crescer ou travo? Ou põe empecilho, ou eu sou o cara, ninguém pode ser melhor do que eu. Que tipo de autoridade você exerce? Tá lá. Te achei, né? Dons e habilidades. Como eu uso?
Como eu faço no reino de Deus em relação à minha vida, aos dons que Deus me deu, aos talentos que Deus me deu, como eu utilizo. Isso tudo cairá nessa análise do tribunal. Como eu usei o meu tempo, de que maneira, como eu uso para poder servir a Deus, quanto tempo eu gasto em redes sociais, em Facebook, Instagram, WhatsApp, por aí vai. Como eu administro a mordomia do meu tempo, está lá, né? Como eu sofro pelo Evangelho, eu sou participante, eu me envolvo, me entrego e tal, ou só sou um Nicodemos que quer ver somente à noite. Como testemunho, né? Pessoalmente de Jesus, eu falo dele, não falo, prego, não prego, só vou ali quando, né, como é que é minha vida, como ela está diante de Deus, como eu reajo à tentação, à tribulação e aos problemas dessa vida. Eu fico murmurando, reclamando, enfim, ou eu cedo à tentação e tal. Isso tudo cairá na conta. Como eu trato o meu dinheiro, como eu trato o meu dinheiro, como eu faço da minha vida. Sou uma pessoa que abençoo pessoas, que invisto no reino, ou sou um miserável, um egoísta, um avarento, né? A propósito, se você quer me abençoar, tá aqui, ó. Seja um apoiador, chave Pix 21984778523. É uma forma de você investir aqui no meu ministério, né? No canal, para crescer, desenvolver e poder abençoar outras pessoas também. Aqui, agora sério, né? Como você age em relação às pessoas? Você é a pessoa que ajuda alguém, socorre o necessitado e tal, ou só pensa em você? Isso tudo aqui vai ser avaliado. Pessoas de Deus, tá? Pessoas crentes, mas que não entenderam ainda a importância de investir no reino, de abençoar pessoas, de entender que a sua vida é uma vida inteira para servir a Deus, não somente em parte, né? Deus conhece os reais motivos dos nossos corações. Tem pessoas que pregam, que ensinam, que cantam, mas só para se aparecer, só para ser bem na fita. Hoje que vai estar lá é o fulano de tal. Maravilha. Então eu vou aqui lutar para fazer parte do louvor e cantar hoje, porque quero me exibir. Mas quando é aquele culto menor, pequeno, né, com pouca participação, põe fulano de tal. Isso aqui é só a crista da onda, só ficar bem. Deus está vendo se você faz para Deus ou faz para os homens, ou para você. Porque, inclusive, no tribunal, nós ficaremos até surpresos. Pessoas que pensaram que vão arrebentar lá, ganham muitas almas. Vai ganhar nada, né? E aquela pessoa que era anônima, de banco e tal, sem visibilidade, mas tinha uma vida sincera com Deus, coração quebrantado, que orava, que investia, dava o seu melhor. Lá será por Deus recompensada no tribunal de Cristo. Portanto, pense quais são as motivações do teu coração e passe, então, a refletir e mudar naquilo que for necessário mudar. Recompensas. Coroa, vou até ampliar aqui, ó. Coroa da vida para aqueles que viveram como Marte. Coroa de glória para os pastores fiéis. Coroa da justiça para os que amam a vida do Senhor. Coroa de alegria para os ganhadores de alma. Coroa da incorruptibilidade para os que têm autodomínio. Direito de comer da árvore da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, maná escondido, pedra branca com um novo nome misterioso, eleição, votação e absorção, a autoridade sobre as nações, estrela da manhã, um símbolo de uma vida nova, vestes brancas, reconhecimento de ações de Cristo, nome registrado eternamente no livro da vida. Jesus confessará o nosso nome de vencedor diante de Deus e dos anjos no céu. Oh, que maravilha! Glória a Deus e aleluia. Portanto, aqui vai. Conclusão para você. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não
como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma ou maneira, a ficar reprovado. Meu irmão, maravilha, viu? Para você aqui, um interessante. E aqui, ó, Deus te abençoe profundamente. E, é claro, minha gratidão a você pela sua participação, por essa aula, por mais um vídeo, que ele seja fonte para te enriquecer, te abençoar, e que essa bênção seja estendida, né, extensiva às pessoas com as quais você convive, viu? Deus te abençoe, fortíssimo. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueça, aqui está, 219-8477-8523. Um forte abraço, até a próxima. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.